A paz do Senhor esteja com todos. Hoje é o nosso dia 170, 170º dia. E eu gostaria de falar a respeito do capítulo 78, 79 e 80 do livro de Salmos. O capítulo são capítulos escritos por Asaf. Esses já não são mais Salmos de Davi, agora são de Asaf. E aí a gente consegue perceber algumas coisas interessantes. O capítulo 78, ele mostra o que me parece um pai conversando com os filhos a respeito dos feitos de Deus. Mais ou menos aquela cena do pai em que está em casa, talvez num dia chuvoso, talvez num momento em que ele já trabalhou o dia todo. E essa é o que eu imagino, não tem nada disso, né? É o que eu imagino, porque parece-me que é um pai contando as histórias de Deus para os filhos. E aliás, é isso que a gente precisa fazer. Por quê? Porque ele vai começar dizendo a respeito de alguns enigmas, algumas coisas que foram falados, foram passados para ele, e ele vai passar para os seus filhos, e os seus filhos para os seus netos, né? Por isso que o próprio Deus que representa esse pai, ele vai dizer o seguinte: escute, meu povo, ou escute o meu ensino. Então, incline os teus ouvidos, quer dizer, presta atenção na história que eu vou te contar, para o que eu tenho a dizer. Eu vou falar para vocês em parábolas, eu vou abrir minha boca e vou proferir os enigmas do passado. Então, tá aí, começa então a reunião, e esse pai, ou o próprio Deus que fala o texto, falando a respeito desses enigmas, contado segundo a parábola pelos pais, e agora os pais, né, não vão esconder dos filhos. Ele vai falar o seguinte: os louvores que foram feitos para o Senhor. Ele vai falar a respeito do poder de Deus, a respeito das águas que subiram e ficaram como muralhas, lá no caso lá do Mar Vermelho, né? E vai falar de muitos feitos de Deus. E aí ele começa a falar: olha, houveram muitos feitos. Ele vai contar a história lá do povo de Israel quando saiu do Egito, os grandes milagres, as grandes bênçãos, e o povo mesmo assim começa a reclamar porque está com fome, e aí Deus manda um maná do céu, e eles começam a murmurar porque só tem maná, lá no Egito tinha cebola. São essas as histórias que esse pai, que esse homem, que o próprio Deus aqui, vai contando para os filhos. Eu acho muito legal, porque a gente que é pai, a gente tem essa graça de contar história para os nossos filhos. E é importantíssimo você sentar com o filho e contar as histórias. Filhos, vocês que são filhos pequenos ou filhos adolescentes, jovens, dê essa moral para o seu pai. Pede para ele te contar algumas histórias, mas sem pressa, sem estar com outro compromisso, sem estar com o celular na mão. Você vai ver o tanto de coisa especial que seu pai vai contar para você, né? Porque essas eram as histórias que ele contava de um povo que foi rebelde e que recebeu grandes bênçãos e uma atenção de Deus, e mesmo assim, depois dos grandes milagres, eles se tornaram rebeldes novamente, e é bem interessante. E no final ele vai contar a história até que chega em Davi. E aí em Davi, eu tenho para mim que Deus, ele tem uma alegria muito grande quando fala sobre Davi, porque em Davi é que ele vai falar assim: olha, aí veio a restauração, veio as coisas corretas, né? No coração, no versículo 72, gente, tem 72 versículos esse capítulo 78. No versículo 72 fala assim: e de coração íntegro Davi os pastoreou com mãos experientes e os conduziu. Está falando a respeito dos pastores de ovelha, né?
Então é isso. Então a gente percebe a grande bênção que é contar as histórias para os filhos. Já no capítulo 79, é uma oração de intercessão contra os inimigos. E a oração, ele vai dizer assim, no capítulo 79, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Então ele está falando dos inimigos que deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, e a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Ele começa a falar das barbaridades que o inimigo tem feito. E aí, diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança. E é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, Senhor, vinga essas pessoas que foram mortas de uma forma injusta. A vingança é do Senhor. Vinga o sangue dos teus servos. E no versículo 12 ele fala, retribui aos inimigos 7 vezes mais o que eles afrontaram, o que eles insultaram o Senhor. Então aí sim há uma promessa de restauração. É como falar assim, se o Senhor fizer isso, acabar com os nossos inimigos, aí sim, nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Parece uma coisa linda, mas quem conhece a história sabe que esse povo foi rebelde. Eu te amo, Senhor, até que apareça algum ídolo, e aí o amor ao Senhor já não existe mais. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia as pessoas começam a crer em Deus, e por qualquer prato de lentilha, a pessoa quer esquecer aquilo que Deus fez, né? E por último, que é o capítulo 80, Asaf, ele vai orar para que Deus restaure a vida deles, né, de toda a cidade. Ele vai dizer o seguinte, Senhor, escuta-nos, pastor de Israel, por favor, nos escuta, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins. Ele começa a exaltar a Deus. Ele vai dizer, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto. Fizeste de nós por motivo de disputa entre as nações vizinhas. Ele vai começar a pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia deles. E vai no versículo 19, restaura-nos, ó Senhor Deus, Deus dos exércitos, fazem resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejam salvos, ou seja, tenha misericórdia de nós. O que me chama a atenção é essa capacidade de Asaf orar, pedindo a Deus que haja restauração. Eu quero que você entenda nessa noite, a restauração só está no nome do Senhor. Sem o Senhor não há restauração. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.